Olá, gente exigentes, tudo bem com vocês? Vamos continuar então os nossos estudos aqui no RH de Elite. Vocês me pediram para falar um pouco sobre People Analytics. O que eu vou trazer para vocês vem muito do curso que eu fiz na GUP. Vou deixar aqui para vocês o link do curso para quem quiser fazer. É um curso bem interessante, são 10 aulinhas e eu vou fazer uma resumida aqui para vocês sobre este processo, sobre esse tema tão importante para o RH, que é o People Analytics. Antes da gente começar, eu vou dar uma visão geral para vocês sobre como a gente pode trabalhar aqui o People Analytics. Por exemplo, eu sou uma empresa e eu quero saber como eu vou investir na minha contratação. Eu vou investir mais na contratação da área de vendas ou eu vou investir na área de operações? Eu posso utilizar alguns dados para fazer uma análise e tomar uma decisão mais assertiva. Por exemplo, eu posso fazer uma projeção do crescimento da empresa, percepção do mercado sobre o produto que a gente oferece ou sobre o volume previsto de investimento para os próximos anos. Isso vai me auxiliar a tomar uma decisão, por exemplo, de que área eu devo investir na minha contratação. Outra pergunta que eu posso me fazer também é quando eu tenho uma grande diferença na qualidade das vendas, no número de vendas de cada empregado. Então, vamos utilizar, por exemplo, um conjunto de corretores e alguns vendem mais do que outros. Como que eu posso identificar a questão da diferença de performance desses empregados? Eu posso, por exemplo, avaliar o tempo de casa de cada um desses corretores, o ticket médio de venda desses empregados, eu posso avaliar os treinamentos que eles já fizeram, posso utilizar dados como, por exemplo, o tempo médio que eles utilizam para apresentar cada um dos imóveis e aí chegar a uma conclusão se existe uma correlação entre esses dados e o desempenho avaliado. Então são essas questões aqui, né, para trazer um pouquinho da importância que o People Analytics tem para o RH e para a organização como um todo, que a gente vai tratar desse tema hoje. E aí, a nossa aulinha, né, a gente vai passar por alguns temas, começando pelo conceito que é People Analytics. A gente vai trazer algumas etapas, os tipos de análise possíveis dentro desse processo, como conseguir o máximo impacto, quais são os benefícios, trazer algumas questões éticas que são super importantes nesse processo e algumas considerações finais para a gente terminar. Então, professor, o que é People Analytics? People Analytics é um processo de levantamento e análise de um grande volume de dados dos trabalhadores de uma organização com a finalidade de se estabelecer um diagnóstico e oferecer previsões que possam subsidiar o processo decisório relacionado às pessoas, à gestão de pessoas daquela organização. Esse processo nasceu como um pequeno grupo técnico, né, que analisava o engajamento e as retenções das pessoas dentro das organizações, mas agora ele se transformou num grande parceiro do negócio e por isso as análises elas aumentaram muito e as possibilidades de análise também se estenderam bastante. As etapas do processo do People Analytics elas são basicamente 5 e a gente vai tratar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira delas é realmente fazer a pergunta. O que eu quero responder dentro da minha análise? Então, qual é o problema que eu quero solucionar? É muito importante nesse processo que eu faça a definição de uma pergunta única, para que eu não me perca quando eu for encontrar possíveis soluções ou possíveis problemas, correlações. Então, primeiramente, né, defina uma boa pergunta. Sem uma boa pergunta, a gente não consegue uma resposta. E é importante que essa pergunta seja um problema real da organização. Pode ser, por exemplo, que eu não entenda bem o negócio, que eu comece a fazer análises que não sejam muito relevantes para aquele momento da organização. Então, entenda o momento da organização, quais são os problemas que ela precisa resolver ou procurar soluções, e a partir dele faça uma pergunta para que a gente colete dados e continue esse ciclo aí das etapas de um processo de People Analytics. Depois é fundamental coletar esses dados. E aí a gente precisa selecionar as informações que realmente vão fazer sentido para responder aquela pergunta. Então é importante, né, quando a gente tem uma pergunta, a gente não achar que eu tenho que pegar todos os dados que eu tenho da organização, porque senão eu começo a me perder naqueles dados e esses dados não vão me auxiliar a responder as perguntas que eu preciso responder dentro do meu processo de análise, né?
Então, esses dados, né, a coleta desses dados vai depender da hipótese, né, ou da pergunta que eu estou criando, que eu estou querendo responder dentro da organização. E a gente precisa entender que quanto mais complexa for a minha pergunta, melhor precisam ser as ferramentas e as estatísticas que eu vou elaborar dentro do meu processo de análise aí, de People Analytics. A terceira etapa é a limpeza dos dados. É importante, a gente percebe, né, nas pesquisas que a maior parte do trabalho de People Analytics é definir a boa pergunta, coletar os dados e principalmente limpar esses dados. A gente vai verificar, quando a gente tem determinadas perguntas, que os dados que a gente vai coletar são de diferentes bases e que dependendo da pessoa que preencheu aqueles dados, esses dados podem estar enviesados. Por exemplo, a entrada de um colaborador, para alguns recrutadores, pode ser a partir do momento que ele aceitou a proposta de emprego ou que ele assinou o contrato de trabalho. Para outros recrutadores, pode ser o primeiro dia de trabalho. E essa diferença vai impactar na minha análise. Ou, por exemplo, as férias do empregado, elas podem ser tanto para algumas pessoas os dias tirados efetivamente por aquele empregado, então os dias que ele vendeu, né, caso ele tenha vendido as férias dele, não contaria como período de férias, ou para outras pessoas do RH pode ser todo o período que ele tem direito de retirar as férias. Então é importante que eu faça essa limpeza dos dados para que os meus dados, eles efetivamente tenham um valor. Então é importante a gente considerar, né, que existem números incorretos, que podem enviesar a minha pesquisa e muitas vezes até invalidar a minha análise. Então a gente precisa procurar dados corretos, completos, atualizados e sem duplicação. Então, dependendo das bases de dados que eu for compilar numa mesma ferramenta, pode ser que alguns dados estejam repetidos e que eu precise que eles não sejam duplicados. A quarta parte é efetivamente a análise desse dado, né, a parte mais prática desse processo, que é quando a gente vai cruzar os dados das diferentes bases e de acordo com a pergunta que eu tenho, eu vou determinar o tipo de análise que eu vou fazer. Existem quatro tipos de análises que a gente vai ver mais na frente aqui na nossa apresentação. A gente vai verificar, né, que quanto mais dados a gente tem, né, maior número de dados a gente tem, mais confiança a gente pode ter para fazer determinadas afirmações. Então, pode ser que eu crie uma hipótese, né, que eu tenha uma determinada pergunta, mas que eu não tenha número de dados suficiente para inferir algumas respostas. Então, talvez o exercício agora seja coletar o maior número de informações, mais do que propriamente já querer procurar uma solução. Então, se a sua empresa não é uma empresa que trabalha com muitos dados, que não busca muitos dados, não faz registro de muitas ações dos empregados, pode ser que você ainda não consiga responder essas perguntas. Então, busque conseguir o maior número de dados aí para a gente fazer uma avaliação, uma análise consistente dos dados. E, por fim, a gente vai fazer a interpretação e a execução da nossa hipótese aí, que é quando a gente vai apresentar para os empregadores. E aí a gente tem algumas questões para pensar nesse processo. A primeira delas é se a minha pergunta foi respondida. E se foi ou não, eu preciso me questionar. Será que as minhas expectativas, né, algumas preconcepções influenciaram nessa resposta? Será que as escolhas dos dados que eu fiz para encontrar essa resposta influenciaram no meu resultado? Será que se eu tivesse buscado outros dados, eu teria encontrado uma outra resposta? Será que o meu resultado ele pode ser ambíguo? Se sim, se você chegar nessa resposta, talvez seja interessante você buscar outras pessoas para te auxiliarem na análise, para você não ter, para que a sua interpretação não seja enviesada. É muito importante também a gente entender o contexto e a importância dos resultados dessa análise e adaptar a mensagem, né, quando eu for apresentar para os executivos, para os coordenadores, ao público que está lendo aquela mensagem, propondo ações e próximos passos. Então, ao fim desse ciclo, né, eu já fiz a coleta, eu já defini a pergunta, eu já coletei os dados para responder essa pergunta, eu já limpei os dados, né, eu tenho dados completos, atualizados, consistentes, fiz a análise e na hora de eu apresentar,
é importante que eu verifique o público para que eu estou apresentando, né? Então, que esses resultados, né, eu preciso enfatizar para um determinado grupo e para outro não, e para que eu alinhe a minha comunicação para as pessoas que vão efetivamente participar desse processo, que precisam entender aqueles dados para que elas tomem possíveis decisões. A gente precisa entender que o processo de People Analytics, ele é um processo de análise, de aplicação, de aprendizado e de recomeço, de retroalimentação. Então, eu tenho uma pergunta, eu vou analisar aquela pergunta, eu vou aplicar a partir das respostas que eu obtive dessa análise, eu vou aplicar no meu contexto, eu vou aprender com aquela resposta, né? Então, eu vou verificar se os resultados que eu encontrei e que eu apliquei naquele meu contexto, se eles efetivamente surtiram efeito, e aí eu vou recomeçar o meu processo de novo com mais informações, com mais dados, com mais acompanhamento dos meus empregados, e aí eu vou ter mais resultados. Para dar um exemplinho bem basiquinho para vocês entenderem esse ciclo, vamos colocar como exemplo uma pergunta que eu quero responder. Eu quero entender por que o turnover é tão alto dentro da minha organização. Então, eu quero saber por que as pessoas pedem demissão, por que a gente tem um fluxo tão alto de entradas e saídas de empregados. Eu posso entender como dados, por exemplo, o número de pedidos de demissão da minha empresa, o número de horas trabalhadas por essas pessoas que pediram demissão, o número de faltas dessas pessoas que pediram demissão e os dias de férias efetivamente tirados. Porque eu posso entender que esse número de dados vai, né, estabelecer uma correlação entre o número de demissões e, por exemplo, o número de horas. As pessoas que fazem muita hora extra, por exemplo, pedem mais demissão. Mas eu posso, por exemplo, entender também, utilizar os dados de uma pesquisa de satisfação, onde eu vi que os empregados reclamam muito por falta de desenvolvimento dentro da organização. Eles não têm muitos projetos que estimulem ele a desenvolver novas habilidades, eles não têm muitos treinamentos, eles não têm muitas relações com outras equipes para os novos aprendizados. E eu posso utilizar, por exemplo, os dados dessa pesquisa para fazer uma correlação com esse número de rotatividade. Então, vai depender dos dados que eu tenho, do contexto da minha empresa, para eu saber que tipos de dados podem me auxiliar ou não a responder essa pergunta. Depois a gente vai fazer a limpeza desses dados, né? Então, eu vou agrupar todas essas informações que eu peguei, né? Número de faltas, número de férias tiradas, número relacionado ao número das pessoas que efetivamente pediram demissões, e vou agrupar esses dados numa mesma ferramenta de forma que eu possa fazer uma análise. E aí, durante a análise, eu posso perceber, por exemplo, que quanto menor o número de férias tirados por essas pessoas, maior o turnover. Ou seja, as pessoas que vendem mais as suas férias para a organização, que tiram menos dias de férias, elas estão sobrecarregadas e por isso elas pedem para sair da minha empresa para ir para uma empresa onde elas possam gozar de todos os dias de férias, né? Então eu posso perceber a partir dos meus dados que existe essa correlação. E aí, o que eu vou fazer com esses dados? Eu posso, por exemplo, determinar que na minha organização a gente não pode mais, a gente pode tentar reduzir ou cancelar a compra-venda dessas férias para tentar diminuir o turnover. E aí, nesse processo retroalimentável, né, eu percebo se efetivamente, após o cancelamento dessa possibilidade de venda, compra e venda de férias, se o meu turnover diminuiu. Então, esse processo é um processo de análise e ele é sempre retroalimentado. O RH precisa estar atento aí a esse processo. E aí, a gente fazendo essa análise vai vender para os executivos, vai vender para toda a empresa. É muito importante que todas as pessoas da organização entendam o que está sendo feito com aqueles dados, com aquelas análises e qual é a efetividade desses resultados para a organização. Então, quando, por exemplo, a empresa cancela a possibilidade de compra e venda de férias, ela precisa divulgar a razão, né? Quais foram os dados para aquela tomada de decisão. E aí a gente sai da ideia de feeling, de conhecimento da área, de possibilidades, e começa a trabalhar com resultados efetivos. Eu posso, por exemplo, perceber que não existe correlação entre hora extra e pedido de demissão. Então, eu posso continuar com programas, né, com uma política de pagamento de hora extra para a minha empresa. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar com dados, porque a gente sai da nossa opinião, das nossas perspectivas e começa a trabalhar com realidades concretas. E isso, efetivamente, né, auxilia muito para a gente ter um RH estratégico, tá certo? Com relação aos tipos de análise, a gente vai verificar que existem 4 tipos de análise: descritiva, diagnóstica,
preditiva e prescritiva. A análise descritiva vai responder para a gente o que aconteceu. A diagnóstica vai responder por que aconteceu. Então, vejam que essas duas primeiras análises vão responder para o tempo passado, coisas que já aconteceram. A análise preditiva vai responder o que deve acontecer, então a gente já tem uma perspectiva futura, e a prescritiva, como podemos fazer acontecer algo. Então, ela já vai também pensar num tempo futuro. Vamos tratar, então, um pouquinho sobre cada uma delas. A análise descritiva, ela serve então para compreender o que aconteceu em um período de tempo passado. Ela é o nível mais básico de análise e a maior parte das empresas já fazem esse tipo de análise por ferramentas como Business Intelligence. A análise desse processo, né, desse tipo de análise, pode, por exemplo, responder alguma coisa, né, a gente pode chegar a um resultado, por exemplo, que a performance da área de marketing caiu 40% no último semestre. Já a análise diagnóstica, ela ajuda a identificar a causa de um problema. Para isso, são usadas técnicas avançadas de extração de dados e estatísticas. Eu posso, por exemplo, determinar, né, para a minha análise descritiva que teve um resultado de 40% na queda da produção do marketing, que ela ocorreu porque a geração de demanda também diminuiu na mesma proporção. Então, no meu diagnóstico, né, eu tive uma análise descritiva e no meu diagnóstico eu determino o porquê dessa análise. Então, essas duas primeiras análises que a gente faz, elas vão determinar um tempo passado de coisas já ocorridas. As duas próximas, ela tem perspectivas para o futuro. Então, trazendo o nosso terceiro tipo de análise, a gente tem a análise preditiva, que ela extrai informações de dados históricos e combina com técnicas avançadas também de estatística e inteligência artificial para ajudar a prever cenários futuros. Então, a gente vai começar a trabalhar com apontamentos de probabilidade de um evento ocorrer. Ela pode me dizer, por exemplo, quantos empregados vão ser desligados na nossa organização se nada for feito. Ou, por exemplo, quantas pessoas eu preciso contratar para atingir determinada meta estratégica da organização. Ou, por exemplo, determinar que se eu realizar determinado treinamento com a área comercial, eu vou atingir um número, por exemplo, de 3% no aumento de vendas. Essas são algumas análises possíveis da análise preditiva. É importante a gente pensar que nesse processo a gente precisa ter um grande número de dados, né? Então é importante que a organização já acumule um número de dados históricos para que a gente possa fazer a previsão, que a gente tenha ferramentas avançadas de estatística e um especialista de dados para fazer efetivamente uma boa análise desses dados, ok? Aqui nessa etapa, né, a gente também faz uma análise de regressão para conseguir fazer determinadas previsões. A análise prescritiva é a análise mais complexa que existe dentro do People Analytics. Ela vai nos ajudar a pensar o que a gente deveria fazer para solucionar um determinado tipo de problema ou qual ação a gente deveria tomar para aproveitar uma determinada oportunidade. Essa análise ajuda a identificar, então, o que pode ser feito para resolver um problema, minimizando possíveis efeitos colaterais negativos. É necessário trabalhar com uma complexa técnica computacional, tais como análise de grafos, simulações, redes neurais, dentre outras. Aqui a gente pode, por exemplo, analisar o que eu preciso fazer para que, por exemplo, 4 empregados não sofram de burnout, né, que é o nível mais elevado aí do estresse. Então, eu posso determinar, a partir dessas análises, que eu preciso contratar 3 novas pessoas para que essas 4 pessoas não sofram de burnout. Tudo isso, né, então a tomada de decisão do RH não vai ser por insights, ela vai ser baseada nos dados e na análise desses dados. Um exemplo muito interessante, né, que é utilizado nessa análise é, por exemplo, quando a gente vai comprar um livro e aí embaixo, né, um livro numa loja virtual, e aí embaixo aparece outras sugestões de livros, né, a área de marketing utiliza muitas dessas análises porque a gente coloca, por exemplo, uma pessoa que comprou esse livro provavelmente também vai ter interesse nesses outros livros. Ou, por exemplo, no Netflix, né, quando a gente termina de assistir um filme ou uma série, o Netflix recomenda outras
outros filmes e séries que estejam relacionados, ou seja, há uma análise comportamental, eu entendo quem é esse meu cliente, né, ou no caso, os meus trabalhadores, os meus colaboradores, e aí eu faço previsões de possíveis ações que eu posso tomar para vender outros produtos ou para engajar melhor os meus empregados. Então, é uma análise bem complexa, que utiliza muita estatística, muitas redes neurais, né, uma base computacional muito avançada, para que efetivamente a gente possa fazer boas análises. Então, já entendi que o People Analytics é um processo complexo, que ele tem vários tipos de análise e que eu preciso passar por uma série de etapas para construir, no caso aqui a gente viu as 5, para construir um processo de People Analytics efetivo. Além disso, a gente precisa perceber que para que a gente tenha um máximo impacto, a gente precisa entender alguns processos. O primeiro deles, sempre para o RH, eu tenho batido muito nessa tecla com vocês, que é o conhecimento do negócio. Não adianta eu pensar nas 5 etapas, eu ter todos os dados, eu fazer várias análises para questões secundárias da organização. Para que ele efetivamente tenha um grande impacto dentro da organização e que o RH seja estratégico efetivamente, é importante que eu entenda quais são as mazelas, quais são os problemas da minha organização. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Qual é o problema da minha organização? Qual é a pergunta que eu preciso fazer? Qual é a pergunta que eu preciso solucionar agora dentro da minha organização? A segunda etapa é a qualidade dos meus dados, né? Sem bons dados, eu não consigo fazer boas análises. Então, eu efetivamente tenho dados para responder a pergunta que eu quero responder, que a minha organização precisa. Pode ser que o meu esforço agora seja de conseguir esses dados, de mapear a minha organização, para que eu crie um histórico, para que eu crie efetivamente dados consistentes, completos e atualizados para responder a minha pergunta. Depois disso, eu preciso ter dentro da minha equipe de People Analytics pessoas que tenham domínio em números, né, em dados e em estatística. Então, por mais que eu tenha esses dados, se eu não conseguir uma pessoa efetiva para fazer a análise desses dados, pode ser também que esse trabalho seja um trabalho incompleto, que não tenha efetivas análises para a organização. Além de pessoas relacionadas a cientistas de dados, pessoas que consigam fazer análises consistentes dos meus dados, eu preciso de pessoas com habilidades em psicologia, habilidades no comportamento humano, né, na gestão do comportamento, porque é essa pessoa que vai interpretar esses dados, o que esses dados querem nos dizer e como eles podem impactar a nossa organização, né? O quinto ponto, né, a gente precisa que esses dados sejam visuais para as pessoas, para que os gestores consigam tomar boas decisões, né? Então, naquele nosso processo, né, naquele nosso ciclo, a parte de implantação, de execução do processo, é importante que eu tenha dados de fácil acesso para todas as pessoas que precisam daquelas informações, para que elas efetivamente possam tomar decisões efetivas, que elas não fiquem perdidas nos relatórios dados pelo People Analytics. E aí a gente também vai trazer, né, em conjunto com essa visualização, o storytelling, que é a capacidade de traduzir as mensagens de uma forma atrativa para a empresa. Então, mais do que bons resultados, a gente precisa que eles sejam úteis para as pessoas. Porque não adianta eu ter bons dados se eu efetivamente não puder utilizar com as pessoas que precisam dele. Então, a gente viu esses 6 etapas, e aí você pode pensar, nossa, Juliana, então eu preciso de muita gente? Não. Você pode fazer um People Analytics quando você tem pessoas que têm múltiplas capacidades, né, múltiplas habilidades. Então, pode ser que uma pessoa que tem habilidade na área de psicologia também tenha uma habilidade na análise e interpretação desses dados, né, que ela tem um entendimento aí de estatística. Ou pode ser que dentro do seu RH, apesar de você não ter uma pessoa com habilidades estatísticas, você utilize de outras áreas, né, você peça auxílio para outras pessoas dentro da sua própria empresa para compor aí esse seu time. Tá certo? E aí, Ju, então, eu tô vendo a dificuldade desse processo, né, a complexidade desse processo, então ele precisa trazer bons benefícios. E eu imagino que aí, pelas falas que eu fui colocando ao longo da aula, você tem entendido que existem alguns grandes benefícios, como, por exemplo, tomada de decisão,
apresentar um RH mais estratégico e antecipação de fatos, né? Então a gente vai trazer um pouquinho sobre esses 3 grandes benefícios. O primeiro deles, então, é auxiliar na tomada de decisão. Então a decisão no gerenciamento de dados e fatos, ela é sempre mais assertiva e ela tira um pouquinho da ideia de feeling, intuição e traz mais dados concretos, né? Ela traz objetividade para o processo. Então, naqueles nossos erros de percepção, às vezes, né, com a dificuldade que a gente tem para tomar uma decisão efetivamente assertiva, quando eu tenho dados trabalhando ao meu favor, eu tenho decisões mais assertivas. Depois a gente tem, né, uma coisa que é muito importante aqui para a gente do RH de Elite, que é mostrar um RH mais estratégico, né? O RH como uma área efetivamente humana, né, ela tem uma dificuldade de medir o impacto das suas ações com os colaboradores. Então, por meio do People Analytics, o RH consegue, por exemplo, medir o impacto e a eficiência das ações com os colaboradores. Então, é o ROI, né, o retorno sobre o investimento. Com o People Analytics, eu posso, por exemplo, apresentar quantos por cento eu consegui, a partir de um treinamento, com os resultados financeiros da organização. Eu posso, por exemplo, apresentar como que uma determinada ação do RH diminuiu ou aumentou o nível de satisfação dentro da organização. Isso é muito importante para o RH conseguir efetivar os seus projetos dentro da organização. Ou eu posso solicitar um determinado projeto para a organização, trazendo dados que eu já possuo, né, um histórico da organização, para efetivamente justificar a minha solicitação dentro das diretorias, dentro da presidência e efetivamente auxiliar os gestores a tomarem as suas decisões, né? E por fim, e não menos importante, né, a antecipação de fatos. Então, a característica, por exemplo, do profissional ideal, tipos de treinamento que é mais eficiente com uma determinada equipe, como reter talentos ou melhorar o clima da organização a partir dos meus dados, como vocês viram, né, na análise prescritiva, eu posso antecipar qual seria uma possível ação e o seu possível resultado para a minha organização. E isso também traz uma vantagem competitiva sensacional. Ju, são só flores, eu posso então pesquisar tudo que eu quiser, tirar os dados que eu quiser e fazer as análises que eu quiser? Não é bem assim, né? Então, quais são os limites para o uso dos dados? A gente tem que pensar que não é só porque eu posso medir alguma coisa que eu efetivamente devo fazer. Eu tenho que pensar que eu preciso basear essas minhas análises em 3 grandes frentes: injustiça, responsabilidade e transparência. A justiça, ela está relacionada ao cuidado para não prejudicar determinados grupos devido a um erro no processo da minha análise. Então, a coleta de dados incompletas, preconcepções não questionadas que eu posso ter, determinadas ambiguidades de interpretação podem prejudicar determinados grupos. Então, quando eu estou falando de ética dentro do ambiente de trabalho, eu preciso pensar que o People Analytics ele vai responder determinadas perguntas da organização e que isso vai, né, sugerir projetos e ações que podem prejudicar determinados grupos. Então, eu preciso trabalhar dentro de linhas éticas para que eu não prejudique determinadas pessoas. E aí, a justiça é muito importante. Será que as minhas análises, e aí eu já comentei com vocês dentro do ciclo aí de análise, será que as minhas análises elas já estão baseadas em preconcepções? Os dados que eu escolhi para analisar, eles só foram escolhidos para reforçar algumas certezas que eu já tenho? É muito importante a gente fazer essa análise, essa pergunta para nós mesmos quando estamos fazendo aí a nossa análise. O segundo ponto, então, é a responsabilidade, que é a capacidade do profissional de People Analytics de identificar as causas de uma ação. Então, por exemplo, medir a qualidade dos meus dados, oferecer aos empregados uma oportunidade de revisar essas informações, ter espaços dentro da organização para que as pessoas possam questionar os meus resultados. Isso é importante. Eu não posso estar fechada dentro da minha área e falar que a minha análise ela é uma verdade absoluta. Ela é uma das verdades possíveis e eu preciso justificar e mostrar para as pessoas
por que a gente chegou naquele determinado resultado e permitir que as pessoas possam questionar esses meus resultados. E por fim, a transparência, que é explicar para as pessoas quais são os dados usados, qual a finalidade desses dados e qual que é o objetivo do projeto. Quanto maior o impacto do resultado da análise, mais importante o engajamento dessas pessoas. Então, quando eu começo um determinado projeto de People Analytics, e muitas vezes eu preciso que as pessoas me forneçam dados próprios, eu preciso explicar para a pessoa qual é a finalidade desses dados. É claro que a gente pode se questionar que quando a gente coloca muita transparência, as pessoas que vão nos fornecer os dados, elas mesmas podem manipular esses dados para que elas consigam os resultados que sejam favoráveis a elas mesmas. Mas a gente precisa pensar que para efetivamente ter engajamento dessas pessoas, para que elas preencham bem os relatórios que a gente solicita, para que a gente consiga um histórico de dados atualizados e consistentes, eu preciso explicar para as pessoas efetivamente o que a gente vai fazer com aqueles dados, tá certo? Então aí, finalizando a nossa aulinha, né, algumas considerações finais para vocês pensarem sobre People Analytics antes do nosso encontro. Primeiro que o People Analytics pode ser aplicado a qualquer tamanho de empresa, a qualquer tamanho de RH. Basta que a gente tenha vontade e a gente precisa começar de forma simples, né? É comum também a gente se apaixonar pelo People Analytics e começar com perguntas muito complexas, com utilização de ferramentas muito complexas. E muitas vezes, se a gente começa com perguntas muito simples, como por exemplo, qual é o perfil demográfico dos meus colaboradores, né? Com planilha de Excel mesmo, a gente consegue fazer estatísticas simples, a gente consegue responder determinadas perguntas e a partir, né, dessas primeiras perguntas respondidas, a gente vai melhorando a forma de analisar e melhorando os nossos dados dentro da organização. Um outro ponto é focar no problema que são problemas da organização que sejam efetivamente estratégicos. Não é saindo respondendo pergunta por responder. A gente precisa responder perguntas que sejam importantes para a organização. A gente precisa também de uma equipe multidisciplinar, então o RH não pode fechar suas portas e acreditar que ele vai conseguir responder todas as perguntas, então é interessante chamar outras pessoas. A gente precisa de dados de várias áreas para a gente efetivamente conseguir responder questões gerais para a organização como um todo. A gente precisa de ferramentas adequadas para análise, mas não é para se assustar com isso. Pode ser que uma planilha de Excel mesmo responda muitas das nossas organizações, mas de acordo com a pergunta que eu tenho, eu preciso encontrar uma ferramenta que responda aquela minha grande questão. E nunca esquecer da legalidade e da ética desses dados, né? A gente pode acreditar que a gente pode medir tudo, colocar softwares em todos os computadores, medir, filmar o empregado de todas as formas, né? E a gente precisa pensar que existem questões éticas também no ambiente de trabalho, ok? Então, espero que a gente tenha conseguido, né, inicialmente, pincelar algumas questões do People Analytics. Recomendo a vocês fazerem esse curso da GUP que eu coloquei para vocês. E aí, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Se tiverem alguma dúvida, mandem para o e-mail profajurrios@gmail.com e não se esqueçam de deixar dúvidas, sugestões, seus comentários aqui embaixo no vídeo. Tudo bem? Muito obrigada, gratidão e até o próximo encontro.